Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias ou acompanhar a leitura na tela no Evangelho de João, capítulo 6, verso de 1 a 13, naquele famoso texto conhecido como o texto da multiplicação dos pães e peixes. Evangelho de João, capítulo 6, os versos de 1 a 13. Diz a boa palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Palavra de Deus, palavra de vida para nós. Amém? Debaixo da oração que o presbítero Marcos fez por mim, digo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Esse texto é bem conhecido de todos nós, repito, e a partir dele quero compartilhar com o tema lições de vida. Lições de vida. Este foi o único milagre que Jesus fez, que ficou registrado nos 4 evangelhos. Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Nesse evento, nesse episódio, nesse milagre, fica claro que o Senhor se preocupa com as necessidades dos homens. E sobretudo, que Ele é o pão da vida que supre a maior de todas as necessidades, a necessidade da alma. Em paralelo com os demais evangelhos, nesse contexto, Jesus havia acolhido as multidões, curado os enfermos, ensinado sobre os princípios e valores do reino de Deus. Agora, diante de uma multidão faminta e cansada, o Senhor Jesus realiza um grande milagre. Multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão, que o autor registra 5.000 homens com observação, sem contar mulheres e criança. Então estimam alguns estudiosos que variava essa multidão de 10 a 15.000 pessoas. A verdade é que naquele momento, naquela circunstância, Jesus realizou um grande feito. Esse texto apresenta-nos muitas preciosas lições. Mensagens aqui já foram pregadas, relevantes, e nos edificou. E com certeza, se outros pregadores forem pregar, encontrarão lições que servirão para a nossa vida. Entre as muitas lições desse texto, eu quero destacar algumas como lições para a minha vida e para a sua vida, olhando para esse episódio, para esse milagre que o Senhor Jesus realizou.
Primeiro aprendizado que eu quero destacar nessa noite é que solidariedade é o princípio para a realização de milagres. Repito, solidariedade é o princípio para a realização de milagres. No verso 9, é destacado por um dos discípulos, diante da grande necessidade, diante do problema de uma multidão faminta, levanta-se um discípulo e diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente. Solidariedade, nesse contexto, podemos perceber ou definir como sentir a necessidade do outro e dispor os nossos recursos em favor. O jovem naquele contexto tinha 5 pães e 2 peixes. Era exatamente o que ele tinha. E era para atender a sua necessidade. E era para o tempo que ele haveria de ficar naquele contexto. Mas sendo consciente de uma necessidade que estava diante dele, não pensou em si mesmo, não foi egoísta, mas em uma atitude solidária, disponibilizou o pouco que ele tinha para que aquele pouco pudesse atender a necessidade comum. E aqui então nós vemos um princípio importante. O princípio é que a solidariedade pode ser, e na maioria das vezes é o ponto de partida para que grandes milagres aconteçam. Jesus poderia realizar um milagre só. Jesus poderia realizar um milagre do nada. Mas naquele contexto ficou claro, ele perguntou o que é que eles tinham. O que é que eles tinham à disposição? Quais eram os recursos que eles tinham? E aí foi levantada a realidade de um jovem que tinha tais recursos, 5 pães e 2 peixes. E por causa da disponibilidade, da solidariedade daquele jovem, como nós lemos, um grande milagre aconteceu. Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje é assim. Ações solidárias podem mudar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade para sempre. Deus poderia fazer tudo só, como falei, mas Ele contou com o jovem seus 5 pães e 2 peixes. Ainda hoje Deus pode fazer do nada aquilo que Ele quer fazer. Porque diz a palavra que do nada Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Então Ele continua sendo o mesmo hoje. Será o mesmo amanhã e será sempre o mesmo Deus. Ele não muda. Então Ele pode fazer qualquer coisa a despeito de mim e a despeito dos recursos que eu e que você, que nós possuímos. Mas a minha e a sua solidariedade pode ser o meio através do qual Deus vai realizar um milagre na vida de muitas pessoas. E o que nós aprendemos então é que a solidariedade é ou pode ser o princípio para que milagres aconteçam na vida de muitas pessoas. À medida que eu, que você, que nós colocamos a nossa vida e os recursos que o Senhor tem confiado a nós, disponível nas mãos do Senhor, nós poderemos ver muitos milagres acontecer. Quem aqui já não teve a oportunidade de, por causa de uma oportunidade que foi dada a alguém, a vida desse alguém mudou? Por causa de uma acolhida que foi dada por um tempo, foi tudo que aquela pessoa precisou para seguir na vida. Por causa de uma indicação, por causa de um valor que foi passado, por causa de alguma manifestação solidária, alguém foi beneficiado e a sua história, a história da sua família mudou para sempre e, portanto, um milagre aconteceu, mas o milagre aconteceu a partir de algo simples. Um gesto de solidariedade de alguém que dispôs o seu coração, a sua mente, o seu tempo, os seus recursos, suas habilidades, seus dons e talentos em favor da necessidade do outro. Eis a primeira lição que nós aprendemos diante deste milagre. É que a solidariedade é o ponto ou o princípio para que milagres aconteçam. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que é preciso gratidão pelo que temos e fé em relação ao que precisamos. Repito, Jesus nos ensina que precisamos ser gratos pelo que temos e ter fé em relação ao que precisamos. Ora, o que tinha para eles e o que tinha nas mãos do Senhor era muito pouco
em relação ao que o Senhor e que a todos estavam precisando. Mas me chama a atenção que quando esses 5 pães e 2 peixes chegam nas mãos do Senhor, o Senhor ora clamando ao Deus, o Pai, que faça uma grande multiplicação. O texto nos diz, no verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes quanto queriam. Ele não pediu, ele não clamou ao Pai para que mais tivesse, mas ele naquele momento pega o que ele tem e diante do Pai agradece ao Pai porque tem à sua disposição e à disposição da multidão 5 pães e 2 peixes. Não obstante ele revelar a sua gratidão, o que nós percebemos é que junto com a gratidão, ele tinha fé, confiança, de que ao agradecer, o Pai estaria provendo aquilo que ele precisava. E aí nós aprendemos que é preciso, aprendendo com o Senhor Jesus, ter gratidão com aquilo que nós já temos. Gratidão com o que já possuímos, gratidão com o que está à nossa disposição, gratidão com o que temos recebido, gratidão com o que temos conquistado, nos alegrar e valorizar aquilo que está em nossas mãos, e quanto àquilo que desejamos, e quanto àquilo que esperamos, e quanto àquilo que sonhamos, não esmorecemos. Nós cremos que o Deus que tem nos abençoado até aqui, o Deus que tem suprido as nossas necessidades, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Então, quanto ao que temos, gratidão. Quanto ao que desejamos, fé, confiança. Deus proverá na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus proverá na nossa vida. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus tinha essa consciência, até aqui o Pai tem confirmado, tem me abençoado. E por isso ele disse, graças te dou, ó Pai, por esses 5 pães e 2 peixes. Nós precisamos aprender esse princípio. Nós precisamos aprender esta lição. Porque muitas vezes, em função da expectativa, do desejo daquilo que queremos possuir, nós deixamos de agradecer aquilo que já possuímos. Em nome do maior que desejamos, deixamos de ser gratos e de desfrutar do bem que Deus já disponibilizou para nós, porque achamos que ainda não é suficiente, porque achamos que não é tudo que nós gostaríamos. Então nós perdemos a dimensão daquilo que já temos, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e por isso, ao invés de termos um coração agradecido e alegre pelo que temos, pelo que recebemos, ficamos amargurados, ficamos entristecidos, e cheio de ansiedade, e cheio de preocupação, daquilo que queremos, perdemos a oportunidade de desfrutar aquilo que já temos. Em gratidão ao Senhor. Então eu quero encorajar você, e me encoraje, para que nós possamos, sim, celebrar o que temos, agradecer a Deus pelo que temos, reconhecer o favor que temos recebido, reconhecer que Deus tem sido gracioso naquilo que nós temos que está em nossas mãos. E vamos nos acomodar? Não. E vamos esmorecer? Não. E vamos ficar cabisbaixo? Não. Mas a partir daquilo que o Senhor tem nos confiado, com gratidão, levantamos a cabeça e com fé, com dignidade, trabalhamos acreditando, enquanto eu trabalho, Deus trabalha muito mais por mim, aleluia. E é Ele quem abre-nos a porta. E é Ele que pode fazer milagres acontecer em nossa vida a partir daquilo que nós precisamos. E muitas vezes não é o que nós precisamos, é o que nós sonhamos, é o que nós desejamos. E Deus é tão bom que muitas vezes Ele dá não só o que nós precisamos, Ele dá também aquilo que é nosso sonho, porque a palavra fala que Ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Amém? Deus tem prazer em nos abençoar. Eis então a segunda lição, é preciso gratidão pelo que temos e fé em relação ao que precisamos. A terceira lição é que a boa gestão não desperdiça os recursos disponíveis. Repito, a boa gestão não desperdiça os recursos disponíveis. Jesus nos ensina, e a palavra de Deus é tão rica, eis a razão porque
muitos administradores, escritores sobre administração, escritores de liderança, de psicologia, têm buscado na Bíblia a sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, para escrever sobre os princípios e valores da gestão, da administração e de um homem de sucesso. Muitas vezes nem citam, mas eu lendo alguns livros já percebi, isso aqui é exatamente um versículo bíblico. Alguns têm a dignidade de citar e alguns não citam, embora fazendo uso do texto que está na palavra de Deus. E muitos são os literatas que têm feito uso do modo como Jesus lidou nas mais variadas circunstâncias para aplicar o princípio numa liderança, numa gestão de sucesso. E aqui então nós aprendemos mais um grande princípio. A boa gestão não desperdiça os recursos disponíveis. No verso 12, nós encontramos a expressão: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. O Senhor Jesus tinha à sua disposição 12 discípulos. No primeiro momento, 5 pães e 2 peixes. E por fim, 12 cestos de pães e peixe. O que é que nós aprendemos aqui com ele? No primeiro momento, aprendemos com ele a valorizar as pessoas e os seus potenciais. Jesus poderia ter feito o milagre sozinho. Ele, uma vez tendo agradecido, poderia servir ou colocar lá e dizer para todos que eles deveriam buscar o que ali estava provido. Mas dando-nos um exemplo de organização, dando-nos um exemplo da valorização do outro, da importância do membro da equipe, da importância daqueles que estão conosco e dos potenciais deles que podem ser utilizados, Jesus não faz só. Jesus não coloca à disposição, mas chama os seus 12 discípulos e, tendo repartido o pão, pede para que eles saiam e distribuem. Então Jesus não desperdiça os recursos humanos que estavam à sua disposição. Ele olha para aqueles homens e percebe o valor deles. Ele olha para aqueles homens e percebe o potencial. E eles então incluem aqueles homens naquele grande evento para que eles se sentissem partícipes daquela grande obra que estava acontecendo. Jesus não desperdiçou eles, seus dons, seus talentos, suas habilidades e os seus potenciais. E isso nos ensina que na relação com os nossos filhos, na nossa casa, na relação com os nossos colegas de escola, na relação com os nossos funcionários, na relação com qualquer pessoa onde nós estivermos, nós precisamos aprender a valorizar o potencial do outro. E não devemos descartar e nem desprezar os recursos que tem à nossa disposição, inclusive especialmente humanos, né? Jesus não descartou o pouco recurso. No primeiro momento, quanto que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Geralmente nos alegramos muito quando vem a nossas mãos muitos recursos. E temos uma tendência a não considerar quando vem em nossas mãos poucos recursos. Mas aqui Jesus nos ensina que precisamos valorizar o pouco. Precisamos administrar, ser mordomos do pouco. O pouco é importante. E quando o pouco é bem administrado, e quando o pouco é utilizado da forma certa, e quando o pouco é colocado nas mãos do Senhor, esse pouco é um ponto de partida para que muito venha a acontecer. E aí Jesus nos ensina que não podemos desperdiçar o pouco que Ele tem confiado a cada um de nós. Já tem um texto bíblico que a palavra diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Aquele que não for fiel, que não sabe valorizar o pouco, o Senhor também não lhe confiará o muito. E aqui nós precisamos aprender esse princípio de não desprezar e não desperdiçar os recursos. Mas aí a outra falha que nós cometemos é que, quando também temos muito e sobeja, não sabemos administrar os recursos que Deus tem nos confiado quando tem nos acrescentado. Depois do milagre, todos foram alimentados e depois de todos alimentados, sobraram 12 cestos de pães e peixe. Jesus poderia ter dito assim: bem, todos já foram alimentados, então tranquilo, pode ir todo mundo embora. Mas mais uma lição nos ensina o mestre, que depois de todos tendo sido alimentados, eles não poderiam desprezar, eles não poderiam desperdiçar os recursos que o Pai Celestial tinha dado para eles. E aí Jesus não desperdiçou. Jesus ensinou para os discípulos: recolham todos os cestos.
e assim também nos ensinando que nós não devemos desperdiçar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. É pouco, administre com sabedoria e com temor, valorizando. É muito, administre da mesma forma com sabedoria e com fé e valorizando, porque não podemos desprezar aquilo que Deus tem confiado a nós. A boa gestão não desperdiça os recursos disponíveis. E a última lição que eu quero compartilhar com você nesse texto é que generosidade resulta em abundância e satisfação. Generosidade resulta em abundância e satisfação. No verso 13 diz: assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amados irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que o nosso Deus é generoso. Deus tem prazer em dar. E nós podemos perceber isso de Gênesis e Apocalipse, mas a síntese da generosidade de Deus se encontra-se em João 3,16. Quando diz a palavra que Deus amou os homens de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E poderíamos aqui citar tantos bens que o Senhor nos deu. Foi Ele que nos deu a vida. É Ele quem tem nos dado habilidade, dons, talentos, capacidade. O escritor Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem lá do alto, do Pai das luzes, em que não pode haver sombra nem variação de mudança. Todo bem procede de Deus. Jesus disse aos seus discípulos em João, no Evangelho de João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então a verdade é, Deus em tudo tem sido generoso comigo e com você. E se nós estamos aqui nesta noite, é por causa da generosidade de Deus para conosco. Deus tem prazer de dar. E Ele tem nos cercado com tantos bens, que certamente se abríssemos a oportunidade, cada um de nós poderíamos contar os bens que temos recebido do Senhor. Nesse texto, a generosidade de Deus resultou em aproximadamente 12.000 pessoas alimentadas e mais de 12 cestos que sobraram. A generosidade de Deus gerou satisfação. Todos ficaram satisfeitos. E agora preste atenção, inclusive o jovem que abriu mão dos seus 5 pães e 2 peixes, poderia ser assim, deu 5 pães e 2 peixes, vai faltar para ele, vai ficar limitado, vai comer menos. Mas generosidade, solidariedade gera abundância e satisfação. Então aquele jovem que havia sido generoso, ofertando, dando aquilo que de melhor ele poderia dar, agora ele ficou satisfeito de tal maneira que não quis mais comer, não teve mais nenhuma necessidade. Porque diz o texto que sobraram 12 cestos. Isso quer dizer que aquele jovem comeu tudo que ele desejou comer. Não faltou para ele porque ele foi solidário. Não faltou para ele porque ele foi generoso. E esse é o princípio da generosidade. Esse é o princípio bíblico, que o generoso recebe também generosidade. E aquele que é generoso não falta porque agiu com generosidade. Pastor Jeremias, Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma vez pregando sobre generosidade, ele usou uma expressão que eu não esqueci mais. Ele falou: irmãos, é assim, Deus derrama, eu derramo, e quando eu derramo, Deus derrama mais. Quando eu derramo, Deus derrama mais. E assim, generosidade gera abundância e gera satisfação. Isso nos ensina, nós temos um Pai generoso. Um Pai que tem prazer em dar. E no reino de Deus é assim. Quanto mais abrimos o nosso coração para dar, mais de Deus recebemos.
E o princípio é, melhor coisa é dar do que receber. O princípio é, aquele que semeia muito, colherá também muito. O princípio é, dá e ser-vos-á dado, boa medida, redundante, sacudida, transbordante. Dê de si para alguém, dê do seu tempo para alguém, dê do seu conhecimento para alguém, dê dos seus dons e habilidades para alguém, dê dos seus recursos para alguém, e saiba com plena certeza, a sua generosidade resultará em generosidade também para a sua vida. Aprendemos com Jesus, aprendemos com nosso Pai, generosidade resulta abundância e satisfação. Para aqueles os quais nós somos generosos e porque Deus também generoso continua nos dando e dessa maneira nós vamos caminhando com satisfação e com alegria. Perceba que com aquele gesto de generosidade ficaram satisfeitos os 12 apóstolos, ficaram satisfeita toda a multidão, ficou satisfeito o Senhor Jesus e o nosso Pai, que é o Senhor da generosidade, se alegrou porque ele viu a manifestação da sua graça a favor dos homens. E esse é o princípio. Generosidade sempre vai gerar também abundância e satisfação. Quero concluir trazendo à memória aquilo que nós aprendemos nessa noite. É necessário que tenhamos solidariedade para que muitos milagres aconteçam na vida de muitas pessoas. É necessário que saibamos ser gratos no pouco e termos fé em relação àquilo que precisamos, que desejamos. É necessário boa gestão para nada desperdiçar daquilo que Deus tem dado para cada um de nós. E, à medida que formos generosos, seremos abundantes também em generosidade e teremos satisfação naquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Deus tem sido generoso com essa igreja, amém? Deus tem sido generoso com aquele homem ali. Deus tem sido generoso com seu José. 87 anos. É generosidade de Deus. E eu espero pelo menos mais uns 40 para ele. Né? Generosidade. Deus foi generoso com seu José. Vida, saúde, disposição, filhos. E ele já está vendo o que a Bíblia fala no Salmo 128. Ele está vendo os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Ele está tendo um privilégio a mais. Está vendo os filhos dos filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Porque já tem bisnetos, não é assim? Então, é um homem que tem sido alvo da generosidade de Deus. Mas nós percebemos também que ele, entendendo isso, é um homem, tem sido um homem com um coração também generoso. Semana retrasada ele chegou para mim e falou: pastor, eu vou completar alguns anos. Né, seu Zé? Ele falou, 87 mesmo, né? E eu não quero presente. A igreja está fazendo uma reforma aí. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de, no meu aniversário, louvar a Deus com os irmãos, trazer minha família para cá. E aí o senhor divide todo mundo que vem na igreja, que quiser me dar algum presente, ao invés de me dar um presente, traga uma oferta para ajudar na reforma da igreja. Não é um homem generoso? Um homem de coração generoso. Poderia dizer assim: não, eu vou aproveitar os meus filhos que me amam muito, a igreja que me ama muito, vou fazer aniversário e eu quero todos os presentes e eu vou curtir porque é meu direito, é verdade? E ele está tendo o direito de fazer isso e não teria nenhum pecado em fazê-lo. Mas ele, com um coração generoso, convidou a família, convidou toda a igreja para externar a gratidão a Deus pela generosidade de Deus no decurso da sua história e convidando-nos também nessa noite a sermos generosos com as nossas ofertas, destinando para essa obra que nós estamos vivendo aqui na igreja. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus tem sido muito generoso comigo, com minha casa. Deus tem sido muito generoso na história dessa igreja. Eu acredito que você pode dizer o mesmo. Deus tem sido generoso. Eu quero dizer para você que se por alguma razão hoje você encontra naquele pouco que você pode comparar com 5 pães e 2 peixes, agradeça. Louve a Deus com isso. E creia firmemente. Deus pode fazer de 5 pães e 2 peixes alimento para alimentar 12 mil, 15 mil.
E talvez os recursos que estejam em suas mãos sejam parcos, sejam escassos. Louve a Deus por esses recursos que estão nas suas mãos. Agradeça a Deus pelo que você tem. Busque em Deus alegria pelo que você já conquistou, por esse momento que você vive. Apresente-se diante de Deus e diga: Senhor, graças te dou. Eu gostaria de algo mais. Eu tenho outros sonhos. Eu tenho outras expectativas. Eu tenho outros desejos. Mas, Senhor, eu sei que eu estou vivo. Eu estou aqui. E eu tenho o que tenho. Porque o Senhor tem sido gracioso comigo. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.